Olá, estudantes! Vamos estudar soluções, só que a parte quantitativa dessas soluções. Essa é a parte 1 de um vídeo que terá duas partes. Vem cá, me diga uma coisa. Eu consigo dissolver mais açúcar no café se ele estiver quente ou se ele estiver frio? E por que é mais fácil dissolver a maisena na água se ela estiver gelada? Porque, nossa, na água natural ou quente é muito difícil. E por que o gás do refrigerante escapa se ele esquentar ou se ele ficar na garrafa aberta? Vocês já se perguntaram essas coisas? Vocês sabem responder? Todas essas perguntas permeiam uma propriedade dos materiais que se chama solubilidade. Solubilidade é a propriedade de uma substância dissolver-se na outra. Ela depende da temperatura e da pressão, além, obviamente, do tipo de substâncias envolvidas. Essa solubilidade pode ser expressa através de um valor numérico, que seria o coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente indica a quantidade máxima de soluto, ou seja, a substância que está sendo dissolvida, que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente, a substância que está dissolvendo, a determinada temperatura e pressão. Então, o coeficiente de solubilidade vai variar dependendo da temperatura e da pressão. E, obviamente, de qual tipo de substâncias estamos falando. Vamos ver o exemplo clássico, que é o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água a 20 graus Celsius. Vou pegar aqui já o meu marcador para mostrar para vocês que o coeficiente de solubilidade é 36 gramas de NaCl por 100 ml de água a 20 graus Celsius. O que é que isso significa? Isso significa que a 20 graus Celsius, em 100 ml de água, eu posso dissolver 36 gramas de NaCl. É isso que esse valor indica. Se em 100 ml eu posso dissolver 36 gramas, em 200 ml, que é o dobro, eu vou poder dissolver o dobro, que é 72 gramas. E assim por diante, é tudo proporcional. A depender da quantidade de soluto que foi dissolvida, a solução vai ser classificada de alguma forma. Então, se aqui, por exemplo, eu tiver 100 ml de água a 20 graus Celsius, a gente já sabe que, de acordo com o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, a essa temperatura, com essa quantidade de água, eu posso dissolver 36 gramas de NaCl. Então, já sei que eu posso dissolver 36 gramas. Mas vamos supor que eu dissolvi só 20, botei só 20 ali, aí consegui dissolver tudo. Então, eu dissolvi menos do que eu podia, né? Porque a quantidade máxima é 36 e eu só dissolvi 20. Então, a massa de soluto que eu coloquei é menor do que o coeficiente de solubilidade. Sendo assim, eu vou conseguir dissolver tudo que eu coloquei e essa solução vai ser classificada como sendo insaturada. Então, a solução insaturada é aquela na qual a quantidade de soluto dissolvida é menor do que a quantidade indicada no coeficiente de solubilidade. Mas aí vamos supor que eu me retei e decidi pegar 100 ml de água também a 20 graus Celsius, ou aquela mesma solução do exemplo anterior, e completei. Coloquei um total de 36 gramas de NaCl. Como a gente sabe que essa quantidade de água a essa temperatura é possível dissolver no máximo 36 gramas, então a gente conclui que eu vou conseguir dissolver tudo. Estou ali no limite, mas consegui dissolver tudo. Então, nesse caso, a massa do soluto vai ser igual ao coeficiente de solubilidade. Nesse caso, a solução é classificada como sendo saturada. Saturada ali no limite. Não é por acaso que a gente fala, ai, tô saturada dessa situação, porque já tá ali, ó, não dá mais. Será que eu consigo dissolver mais do que a quantidade máxima? Pode acontecer que sim. Vamos supor que eu tenho aquela mesma quantidade de água, aquela mesma temperatura, e em vez de dissolver 36 gramas, eu consegui dissolver um pouquinho mais, 40 gramas. Isso se obtém com muita dificuldade, tá? Vamos supor que eu fiz um aquecimento, consegui dissolver um pouco mais, depois resfriei lentamente aquela solução e deixei lá, ó, com todo cuidado, pisando fofo para não acontecer nada. E aí pronto, consegui dissolver 40 gramas em vez de só 36. Nesse caso, a massa do soluto é maior
do que a quantidade máxima indicada pelo coeficiente de solubilidade. E aí, nesse caso, eu vou ter uma solução supersaturada. Só que as soluções supersaturadas são instáveis e de difícil obtenção. Então, é realmente muito difícil conseguir dissolver mais do que a quantidade máxima, tá ali forçando a barra, e elas são instáveis. Qualquer coisinha, aquele excesso que você conseguiu dissolver já sai da solução, ele se deposita no fundo do frasco. E tem mais. Para obter uma solução supersaturada, você não pode tentar dissolver muito mais do que o coeficiente de solubilidade, porque é realmente muito complicado, muito difícil. A gente consegue dissolver no máximo só um pouquinho mais do que indica o coeficiente de solubilidade. Aí vamos supor que aquele frasco que eu estava com a solução, que eu consegui dissolver 40 gramas em vez de 36, levar uma porrada, assim, uma pancada. Aí o que é que vai acontecer? Como a solução é muito instável, aquele excesso, aqueles 4 gramas que eu consegui dissolver a mais, vão se depositar no fundo do frasco, como está representado aqui por essa imagem. Aqui, o NaCl aqui no fundo do frasco. Então, eu vou ter, na parte líquida, 100 ml de água a 100 graus Celsius e vai ter 36 gramas de NaCl dissolvidos. Essa parte de cima, esse líquido, vai se chamar sobrenadante. E a parte que se depositou no fundo do recipiente vai se chamar corpo de fundo. E a massa desse corpo de fundo vai ser equivalente àquela que eu tinha dissolvido a mais, aquele excesso, no caso, 4 gramas. É muito comum vocês encontrarem nos lugares classificando essa solução como solução saturada com corpo de fundo. Mas, na verdade, ela não é uma solução. Se você olhar, você vai identificar duas fases. A fase aquosa, que é a fase do sobrenadante, e a fase sólida, que é a fase do corpo de fundo. Se você bater o olho ou olhar no microscópio e conseguir identificar mais de uma fase, aquilo ali não é uma mistura homogênea, não é uma solução. Então, se alguém chegar para você e falar, isso é uma solução saturada com corpo de fundo, você pode falar, mentira, isso não é. Isso é uma mistura heterogênea. Agora que você já está mais inteligente, mais sábio e mais velho do que 7 minutos atrás, eu peço que você faça uma pequena pausa, levanta, bebe água, depois volta que a gente vai continuar estudando, tá bom? Espero vocês!